Escoteiros de Erechim estiveram presentes no maior evento mundial do movimento escoteiro, que congregou entre 40 a 50 mil participantes de todas as 172 associações filiadas à Organização Mundial do Movimento Escoteiro. O grupo de escoteiros Tupinambás esteve presente e hoje eles estão aqui na TV Erechim conversando conosco e compartilhando histórias e lições de vida. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim, eles que acabaram de voltar da Coreia do Sul, do Jamboree, um evento voltado para os escoteiros e que o nosso grupo aqui de Erechim, o Tupinambás, esteve presente. E eles vão contar para nós um pouquinho como foi este momento ímpar na vida deles, aonde mais de 100 países estavam reunidos, muitos escoteiros, muito aprendizado, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho as histórias da Coreia e também a experiência que cada um teve neste Jamboree. Vamos começar conversando aqui com a Daniele Paliosa Corrade, que é a presidente, e depois a gente segue aí conversando com o restante dos escoteiros. Dani, uma experiência ímpar, até para ti como instrutora, como presidente do grupo. Sandra, em primeiro lugar, obrigado por nós poder estar aqui compartilhando essa experiência, né? Eu acho que assim, nós dividir essa experiência com a comunidade é nós poder trazer tudo que o movimento escoteiro faz em prol desses jovens. Porque a gente chefia, a gente diz o movimento foi feito para o jovem. A gente é só um instrumento para que eles possam crescer, aprender, se despertar, né? Então, o Jamboree, que foi esse encontro que a gente foi para a Coreia, ele ocorre a cada 4 anos. Sim. Então, reuniu 162 países, né? Entre 50 e 55 mil pessoas estavam lá, 47 mil jovens, o resto eram os staffs voluntários que vêm de todos os países para ajudar a viabilizar as atividades, né? Então, esses 12 dias eram para ser passados única e exclusivamente nessa região da costa da Coreia, né? E pela possibilidade da passagem de um tufão, nós ficamos alguns dias lá e outros nós fomos deslocados para outros locais. Mas as atividades continuaram, né? Então, eu acho que eles podem até falar muito mais do que eu, né? Mas eu brinco que é um jovem antes e um depois dessa experiência. Com certeza, né? Uma experiência única na vida. Quer dizer, João, é uma vez na vida só que se pode ir, né? Só pode ir uma vez porque é entre 15 e 18 que tu é... 14 e meio e 18 que tu é sênior e depois desse momento tu vira pioneiro. Aí só pode ir staff trabalhando. Qual foi a experiência de estar num país de cultura diferente, de pessoas de várias nacionalidades, embora você já está no movimento escoteiro, mas vivendo uma experiência escoteira nova? É uma oportunidade única na vida e muito diferente, porque tu pode observar diferentes culturas. Lá a gente conversou com o povo da Bolívia, da Itália, da Ásia, assim, onde tu pode observar que essa diversidade é tão grande no mundo. Lá o povo da Colômbia lá nos apresentou uma dança deles, nós apresentamos dança do Brasil e foi uma troca de cultura assim enorme. Marcelo, para ti, como é que foi a experiência de estar lá com pessoas de vários idiomas falando também? E você levando um pouquinho da cultura brasileira, trocando experiências de que vocês aprendem dentro do Tupinambás aqui em Erechim, para eles lá e mesmo assim trazendo as experiências deles. Foi bem interessante, porque a gente pôde aprender bastante coisa que a gente nunca viu no mundo, tipo, e também comer coisa que nunca imaginava que ia comer. Foi bem legal. Bettina, o que vocês desenvolveram de atividades lá que a gente pode conhecer um pouquinho agora? As atividades não fogem muito do que a gente conhece, do que a gente faz aqui. Sim. Acredito que não só para mim, mas para todos que foram para lá, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu acho que esse momento vai estar eternizado para sempre. Foi uma experiência maravilhosa. Nossa! Sem palavras para tanta emoção, né? Não tem palavras. Marcelo, e a alimentação lá? Vocês comiam feijão, comiam arroz? O que vocês comiam lá? Era o que eles mais queriam. A gente ia buscar toda manhã e de noite uma caixa com alimentação. Olha só. Daí vinha um monte de coisa diferente.
vinha o arroz japonês, cada dia era uma coisa diferente, um frango, um molho, um dia vinha uma massa, e a gente tinha um livro de receitas para o que fazer com cada dessas caixas. Só que daí, de acordo com os dias, a gente ia mudando, por exemplo, fazendo uma coisa a mais para a nossa cultura. Mas era aquela comida e a gente tentava meio que fazer com aquilo. Daí que tu perguntou do feijão. Feijão a gente não tinha, mas tinha às vezes, por exemplo, tinha um bolinho doce recheado de feijão dentro. Ai, que interessante. E tinha algum bolinho recheado com besorro também, alguma Não. coisa assim? Ainda bem que não. João, vocês tiveram um fuso horário aí de 12 horas. Chegaram lá ainda tendo que se adaptar a esse fuso horário e já indo para as atividades do Jamboree. Como é que foi para ti? Como a gente já tinha feito uma parada antes, em Dubai, não foi tanto assim aquele baque de 12 horas. Mas foram 6 horas para se adaptar. Foi complicado, mas como a gente tinha as atividades de dia e de noite, a gente chegava muito cansado para dormir. Então era deitar ali na barraca e pegava no sono na hora. Não tinha muito de ficar acordado porque o corpo não aguentava. Era muito cansativo. Uma pergunta aqui para os três responderem. Antes de vocês irem, vocês imaginavam estar com tantas pessoas no mesmo lugar, aprendendo e aprimorando técnicas que vocês já realizam aqui em Erechim? Acho que eu olhava assim, não esperava que ia ser tão marcante como foi. Vou poder observar assim o mundo inteiro junto em um lugar e as culturas diferentes conversando entre si. Por mais que dissessem pra gente, Sandra, assim, o acampamento vai ter uma extensão de 8 km², 13 km de extensão. A gente achava que a gente conseguia ter a noção, né? Quando a gente sobrepôs a extensão do acampamento sobre a extensão de Erechim, a área do acampamento, ela ia desde a FRINAP até a fábrica do Pecim, né? Então, a gente não conheceu 40% daquilo que era, né? Então era tudo muito organizado, como se fossem bairros, né? Cada bairro tinha a sua central de alimentação, a sua central de água, a sua central médica, né? Tinha um hospital estruturado lá dentro, mas que, tipo, qualquer coisa primeiro ia como se fosse para as nossas UBSs, né? Sim. Para depois só poder, casos mais graves, se tivesse, fossem acolhidos. A gente sabe da história de uma menina da Itália que teve uma apendicite, por exemplo, e que precisou ser socorrida. São coisas que acontecem, né? Mas essa logística, então, assim, é uma cidade estruturada para viver aqueles 12 dias, né? Então, alimentação, saúde, a logística de ônibus. Então, tudo isso a gente não consegue entender até tu chegar lá para visualizar isso tudo. Pois é, Marcelo, vocês chegaram lá e como é que as atividades aconteciam? Como é que vocês participavam de atividades com outros grupos? Como é que era toda a dinâmica do que acontecia durante o dia? No primeiro dia a gente foi fazer um passeio por uma cidade antiga, por uns museus ali da Coreia. Certo. Daí foi acho que um pouco de cada país. Foi a nossa tropa do Brasil, uma da Itália, uma da Alemanha, foi várias tropas e daí a gente acabou tendo uma interação com eles. Daí nos outros dias teve um que a gente fez um passeio de bote, caiaque, arco e flecha, essas atividades mais comuns que a gente faz aqui, mas também a gente fez umas como visita de museu, em um parque, coisas tradicionais lá. Betina, como é que era o idioma para conversar com os outros companheiros lá que estavam? Lá eles se comunicavam com o inglês, né? Eu e o João, a gente teve uma dificuldade, porque a gente não é fluente em inglês. Mas a gente estava sempre com o Marcelo e com outros colegas nossos por perto para conseguir se comunicar. Mas não era tão difícil, sabe? Era bem engraçado. Até porque lá tinha coreano que eram bem difícil de entender o inglês deles. Mas foi bem divertida a experiência. E o que vocês viram lá que aqui vocês não faziam, que vão começar a fazer agora e ensinar os que vêm após vocês? Tem uma atividade lá que é uma espécie de um jogo onde tem os quadrados no chão e tu tem umas almofadinhas e tem uma almofadinha na mão e tu tem que atirar ela para virar. E é um jogo que tu joga contra outra equipe e quem vira mais ganha. E lá a gente se divertiu muito jogando. A gente jogou acho que contra os britânicos e eles deram risada, nós demos risada e foi muito divertido lá.
E a temperatura, o clima lá, era favorável ou era muito calor, muito frio? Era muito quente. Era muito quente, mas não mas era suportável, sabe? Até porque eles deram muitos recursos para nós, eles entregaram guarda-chuva, ventilador, tinha sempre água gelada e nos últimos dias eles também estavam entregando sorvete, picolé. Então era muito quente, mas era bem suportável. É um país totalmente diferente, de cultura diferente do nosso. O que mais chamou a atenção de vocês no país todo? Desde a chegada lá até a saída? Eu acho que foi um pouco do cuidado que eles tiveram com nós. Sempre que a gente ia passando todo mundo era muito atencioso, recebia a gente muito bem, principalmente o pessoal mais de idade, eles ficaram sempre felizes quando davam ônibus. Assim. E acho que também a gente foi tratado muito bem e recebia tudo que precisava. E quando vocês receberam a notícia do tufão? Deu um pouquinho de tristeza por ter que sair de lá, ter que abreviar um pouquinho as atividades? Foi um baque bem grande, nós não estávamos esperando essa notícia e na hora que assim o Jamboree tinha ficado incrível, veio a notícia do tufão e meio que acabou ali com a nossa alegria. Mas nós não esperávamos que ia ser tão readaptado como é que foi lá na universidade. Porque deu para prosseguir as atividades, claro que não foi a mesma coisa, mas ainda deu para continuar um Jamboree legal. E o país, ele cria uma barreira de segurança, de emergência quando se anuncia um tufão? Como é que é o anúncio para as pessoas do país? Era um tufão que era para atingir a costa do Japão. Sim. Ele acabou desviando a rota e com possibilidade de atingir a costa da Coreia. Então, quem assumiu nesse momento a direção do Jamboree foi o governo da Coreia. Certo. Então, nesse momento, sai a direção do Mundial e entra a direção do governo. E a gente recebeu essa notícia, eu acho que era meio-dia, 14h. Às 18h tinha uma reunião com a chefia, onde foi dado todo o organograma de retirada, que a retirada saía a partir das 9h do dia seguinte. Então, eles continuaram ainda as atividades. No dia seguinte a gente acordou muito cedo, porque se nós tivéssemos que desmontar as barracas e coisa, a partir das 8h o calor era muito grande. Nossa. Então a gente acordou às 5h30, 6h, desmontamos tudo, porque tinha que desmontar desde a parte de utensílios, como cozinha. Tudo levado daqui para lá? Não, toda essa infraestrutura é dada por eles. Né? Cada 40 pessoas, que a gente chama de uma tropa, né? São 4 patrulhas, uma tropa, tinha como se fosse um terreno. Tá? Nesse terreno tinham uma barraca para cada 2 pessoas, que era fornecida por eles, 4 fogões com 2 bocas, todos os utensílios de cozinha. Né? Então nós tínhamos que, entre aspas, entregar tudo isso da forma como a gente encontrou. Né? Daí foi organizado para que às 9h todo mundo saísse. A gente acabou saindo às 11h, né? Então, foram 1000 ônibus entrando no acampamento. Que doido. Cada um deles tinha uma placa já com o grupo que eles levariam. Então, nós era o BR 031. Então, tinha na porta do ônibus. Ele estacionou, a gente entrou e fomos para outro local. Então, assim, a questão de evacuação de um campo, quando a gente pensa em tirar 40.000 pessoas de um lugar... Então, foi feito de uma forma muito rápida. Em 6 horas, nós estávamos todos alocados em outro local. E quem preparava a alimentação de vocês? Eles. Uau! Cada dia a gente dividia. Cada dia alguém lavava a louça, alguém buscava os utensílios da cozinha, buscavam água e a gente se revezava. Cada dia uma dupla cozinhava. O que mudou na vida de vocês a partir de agora? A partir deste Jamboree para a vida de vocês? Eu acho que tudo mudou, né? Tudo. Até o nosso relacionamento entre o grupo que foi, eu acho que fortaleceu muito. A gente tá voltando outras pessoas e com memórias inesquecíveis. E para ti, Marcelo? Eu acho que concordo também com ela, a gente conseguiu se aproximar bastante. Pessoas que a gente já convivia, mas agora tem um laço maior. Sorrir nas dificuldades, encarar os problemas de outra forma. Quando eu fui, eu não sabia fazer nada na cozinha, né? Não sabia fritar ovo, agora já consigo ali. Mãe do João já pode sair de casa e quando ela voltar o almoço está pronto. Não, também não é tanto assim, né? Eu consigo já me alimentar.
Eu vou contar uma peculiaridade, João. Posso contar? Pode. Sabe que uma das coisas mais legais do escotismo é as trocas que acontecem. A gente diz o escambo, né? Então, se troca muito lenço. O lenço do contingente brasileiro ele é muito valorizado. Ele tem uma cor muito bonita. Então, eles trocam lenço, eles trocam distintivos. Então, tem locais que eles ficam lá trocando. Uma manhã eu levantei, abri a minha barraca, eu olhei no subcampo, tinha uma piscina de plástico. Esse aqui tinha trocado um lenço por 2 piscinas de plástico, com um raio de 1,5 metro, assim. Ele encheu. Então, nós éramos um subcampo com piscina no pátio. Né? Uau, bom negociador. Tava calor lá, a piscininha caiu bem. Então, foi um período, assim, ó, divertido para vocês, assim, de rir muito, de aprender muito com os próprios erros? Foi um momento de alegria lá, porque por mais que tinha as atividades durante o dia, de noite sempre tinha festas lá, tipo um palcozinho onde tinha música de diferentes países, tipo a gente podia pedir para botar música do Brasil, o pessoal da África do Sul lá podia botar música deles e demais países assim. Então a gente podia conhecer os outros países, se divertir com eles, fazer atividade também com eles, né? Que legal. Dani, qual é a experiência que tu traz para ti, para o grupo todo que não foi, que agora vai ser repassado esse conhecimento? E como é que você avalia toda essa equipe que estava lá contigo? Sabe que quando antes de eu sair daqui, eu conversando com a chefia, eu disse assim, eu vou, mas eu acho que cada um deles leva um pouco de cada um dos chefes que construiu. Porque eles vêm de uma construção, assim, a gente tem na Alcateia, que são os lobinhos, depois a gente vai para o ramo escoteiro, hoje eles são sênior, mas eles têm alguns chefes sênior, mas teve vários que passaram, que eles, cada pouco em cada atividade eles lembravam, se o chefe Marlon estivesse aqui, a KA falava isso. Então eles são a construção de um todo, né? Então eu digo, hoje a gente sempre fala, é uma família tupinambás, né? Nós somos todos voluntários por uma causa maior que são eles. Um tufão passou como se fosse uma brisa leve, eu acho, lá. Porque tem uma lei escoteira que diz que o escoteiro é feliz e sorri nas dificuldades. E eu acho que é isso que eles falaram, né? A gente aprende que problemas nós vamos ter. Todo mundo vai vivenciar, essa é a nossa vida. Sim. Mas como eu vou lidar com essas situações faz uma diferença muito grande. E nas pequenas coisas que a gente precisava passar, eu voltei dizendo, eu tenho orgulho da patrulha que eu levei. Porque eu chamava eles, eram assim, ó, nós estava junto, né? Vamos fazer isso, precisamos... tinha uma questão das malas, que nós precisávamos condensar. Eles se uniram, em questão de 2 horas nós estávamos com tudo resolvido. Então, eles aprendem que sozinho, às vezes, o esforço é muito grande, mas em vários, o esforço é menor, né? Uma mão ajuda a outra e faz a diferença. E agora começa uma preparação para um outro grupo ir daqui a 4 anos? Como é que vai funcionar? Começa domingo, no próximo sábado, agora a gente já começa isso. Eles têm a missão de levar tudo que eles viveram, as fotos, os distintivos, as trocas que eles fizeram. Sim. E vai ser feita uma troca com os jovens que estão no ramo escoteiro hoje. Né? Eles vão trazer a vivência deles, porque quem está no ramo escoteiro hoje é quem vai para a Polônia daqui 4 anos. Né? Então, eles plantar essa sementinha. Sim. Né? Porque eu acho que a conquista de todo grande escoteiro é poder vivenciar. Tanto que eles já dizem, nós vamos como staff em 2024. Nós temos que ir. Eu também acho que vocês têm que ir. Eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui, contando um pouquinho só do que aconteceu, porque tem tanta coisa que às vezes no calor da emoção a gente nem lembra, né? E parabenizá-los por esse desafio, por estar num país diferente, de cultura diferente, com pessoas diferentes, fazendo bonito, representando o nosso Brasil e principalmente Erechim. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado.